Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de fechamento de mercado no canal Educa Invest. Quem fala é Pinheiro, e no vídeo de hoje, dia 2 de setembro de 2020, quarta-feira, vamos falar sobre o resumo do que aconteceu no mercado financeiro no dia de hoje. No vídeo de hoje eu vou trazer um fechamento um pouco diferente. Até então a gente só abordava 5 papéis, 3 papéis com destaque de alta e 2 papéis com destaque de baixa. No vídeo desta vez eu vou comentar sobre 10 papéis. 5 papéis que se destacaram na ponta positiva, ou seja, os papéis que tiveram maiores altas no pregão de hoje, e 5 papéis que tiveram aí os piores desempenhos no pregão de hoje. Então vão ser 10 papéis. Caso o vídeo fique extenso para você e tem algum papel específico que você queira saber se fez parte da nossa análise educacional, na descrição do vídeo eu vou deixar uma lista. Lá vai conter o nome de todos os papéis no qual eu vou abordar aqui hoje. Na frente do papel vai ter lá o tempo que faz a referência no YouTube. Então, quando você clica lá, automaticamente o YouTube vai lhe direcionar lá para aquele tempo específico no qual eu faço o comentário, a nossa análise educacional sobre aquele papel específico, ok? Então, vou compartilhar com vocês aqui a tela do computador. Começando aqui com o IBR, com uma alta aí de 10,93%. O que chama a atenção é que deixou aqui um pivô armado, na superação dos R$ 2,69. Então, como é que funciona aqui um trade no IBR, se acaso for pensar em me posicionar amanhã? Tecnicamente, o stop fica abaixo aqui desse fundo. Eu tenho um fundo, um micro topo e um fundo maior do que este aqui. E aí gerando aqui este pivô de alta, superando aqui esse topo intermediário, tendo em vista que esse aqui é meu topo referência, ou seja, é aquele topo ali que tem uma maior relevância no tempo gráfico, seja ele pelo semanal, mensal e diário. Então esse aqui é meu topo referência, e aí eu tenho meu topo intermediário, no qual houve aqui esse candle que superou os R$ 2,69, fechando até mesmo acima, tendo a sua máxima em R$ 2,75. Então, na teoria, o stop nessa operação de hoje fica aqui abaixo desse fundo, e na superação da máxima desse candle é uma possibilidade de se fazer um trade. Só reforçando, não é uma recomendação de compra e venda, certo, pessoal? É apenas aqui uma teoria de como seria uma forma de se posicionar em OIBR4. Então, se eu vier pensar em algum trade específico, eu penso com a superação da máxima do candle, no qual foi o responsável por gerar o gatilho do pivô de alta ali na superação dos R$ 2,69, e aí stop técnico nesse microfundo, tendo em vista que eu tenho esse movimento aqui. Então o stop técnico fica por volta ali dos R$ 2,23, que seria aí aproximadamente 50 centavos de stop por ação, ou seja, para cada ação que eu me posicionar, eu vou estar correndo um risco de 54 centavos. E aí, dentro da minha metodologia, eu faço a relação 2:1. Então, eu estou arriscando 54 centavos para vir buscar aqui R$ 1,08, que seria uma relação de 38% aproximadamente de ganho. Então, vou ficar atento amanhã em OIBR4. Se vier a superar os R$ 2,76, dependendo de como eu tiver posicionado em outros papéis, eu posso pensar em um trade em OIBR4. Então, é um cenário aqui teórico aqui na expectativa do pregão de amanhã. Como é que seria essa expectativa? Gerando um candle aqui que venha superar os R$ 2,77 seria o ponto de gatilho. Então, fica nessa expectativa em OIBR4. Se a gente der uma olhadinha em relação às médias,
temos as médias 9 e a média 20 por baixo do preço, já começando a fazer essa inclinação para cima, então reforçando aí esse viés altista que possivelmente possa gerar aqui em Oi BR4. Destaque também na ponta positiva, Lopes Brasil, gerando aqui um baita de um candle aqui bem interessante, uma alta de 10,81%, só que infelizmente não foi representado com um volume financeiro, diferentemente deste candle aqui, que houve esse volume financeiro bem expressivo. Então, o que é interessante quando acontece uma barra dessa de impulsão, ou seja, um candle bem expressivo, grande, é interessante que eles venham acompanhado de um volume financeiro também bem expressivo e até mesmo acima da média dos últimos, a média de 20 períodos, fazendo referência à média ali dos últimos períodos do volume financeiro. Mas aí o que chama a atenção em Lopes Brasil é a superação aqui dos 5, eu vou até melhorar aqui, os R$5,40, tendo em vista que até então Lopes Brasil, né, LPSB, vinha dentro de uma configuração de uma tendência de baixa. Então aí a gente pode ver formação de fundos e topos descendentes, e aí no primeiro momento houve esse rompimento aqui, anulando essa tendência de curto prazo, e aí fez o pullback e está gerando novamente esse pivô de alta aqui na superação dos R$5,40. Possibilidade de trades que eu poderia pensar em Lopes Brasil, tendo em vista aqui no stop técnico, seria aqui no fundo. Do fundo para a entrada é um stop percentual de 16%, mas financeiramente um stop de 75 centavos, ou seja, para cada ação que eu me posicionar eu vou estar arriscando 75 centavos. Aí eu pergunto a você, será que vale a pena? Então aqui dentro desse gerenciamento, o que me chamaria mais atenção é o que? Aguardar que haja esse pivô de alta aqui na superação dos R$5,40, depois faça o pullback, e aí dependendo do pullback, se for um padrão de candle, seja de um ou de dois candles, eu posso pensar em antecipar o trade ou aguardar ele vir fazer esse pivô aqui em cima da superação desse topo, que possa ser formado após a confirmação desse pivô aqui na superação dos R$5,40. Então seria esse cenário na teoria que eu fico na expectativa em Lopes Brasil, e tendo em vista também que venha acompanhado de um volume financeiro crescente, né? Não aquele volume financeiro ali abaixo da média. Eu aguardo um volume financeiro bastante interessante, que infelizmente não foi o que aconteceu no pregão de hoje. Então eu fico atento nesta expectativa. Deixa eu só ajustar aqui. Pronto, show de bola. Destaque também aqui na ponta positiva, Sinqia, sensacional. Eu comentei, acho que semana passada, sobre esse papel e infelizmente eu acabei não fazendo esse trade. Eu até comentei a expectativa desse pivô de alta aqui, pivô lindo, um volume financeiro bastante expressivo, então me chamou a atenção. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais, só ajustar aqui. Então houve esse candle aqui na superação dos R$26,18, sensacional. Olha só, pernas de impulsão, correção, e gerou o pivô aqui em cima dessa região aqui, que a gente pode ver que foi ali que é uma região de resistência, no qual houve ali 3 toques por parte
dos compradores tentando romper os R$ 26,02 e aí os vendedores fazendo a proteção, só que no pregão de hoje aí os compradores conseguiram romper ali os R$ 26,02, fechando chegando a sua máxima ali em R$ 27,40. A própria máxima foi o fechamento, ou seja, o fechamento foi a própria máxima do dia em Sinqia Brasil. Cara, show de bola. Sabe, é aquele trade que você vê que você até então está acompanhando, mas você vacila e quando acontece aquele momento você não pega. Olha só, seria um stop aí, técnico de 7%, mas financeiro seria R$ 1,81 para cada ação. É um stop meio salgado dentro do meu gerenciamento. Então, em Sinqia aqui, o que seria interessante para mim aqui buscar uma operação em Sinqia. Eu posso fazer esse monitoramento pelo gráfico de 60 minutos ou pelo gráfico diário. Ficar na expectativa de fazer esse pivô aqui próximo dos R$ 26,02. Formação de padrão de candle ou pivô de alta pelo gráfico de 60 minutos seria uma possibilidade de entrada em Sinqia. Ou até mesmo aqui, se a gente for olhar para a relação das médias 9. Então a gente vê que a média 20 está um pouco distante do preço, então eu esperarei a média 20 fazer esse movimento aqui, enquanto o preço venha fazer essa correção na própria média 20, então seria possibilidade de se pensar em um trade em Sinqia 3. Destaque também aqui na ponta positiva para BID4, sensacional, BID4 aí desde o finalzinho ali de junho vem em uma perna bastante interessante, tem uma alta de praticamente 80% aí de alta. Eu particularmente é um papel que eu não gosto de operar, eu nunca tive sorte em operar em BID4, BID3, BID11, enfim, eu não consigo ter sorte de fazer operações nos papéis da BID, do Banco Inter. Um destaque aí com a alta de 7,22%. A gente pode considerar aqui que foi aqui um pivôzinho aqui na superação desse topo aqui. Eu tenho uma perna e eu tenho esse topinho aqui, fez essa congestão de preço aqui, descansou e aí rompeu aqui os R$ 23,07. Só que se eu for olhar aqui, se eu diminuir um zoom, eu posso ver que aqui ainda, para mim, é uma perna ainda. Entendeu? Então, se eu fosse pensar em fazer algum trade em BID4, eu esperaria fazer uma correção, até mesmo perdendo, quem sabe, esse fundo aqui e depois fazendo algo parecido com isso aqui, seria interessante para mim em BID4. Fora isso, eu fico fora do papel. E por último aqui, destaque também Porto Belo. Ontem eu falei sobre Porto Belo, sensacional. Para quem acompanhou o fechamento de mercado de ontem, eu comentei sobre Porto Belo, né? Eu fiz um comentário que gerou aqui um pivô de pré-rompimento, né? Eu comentei, se não me engano, foi Viva 3, eu falei lá o que seria interessante para mim pelo gráfico de 60 minutos, né? E aí na teoria lá eu comentei aqui na prática em Porto Belo, que seria o que poderia vir a acontecer em Porto Belo. Então eu comentei que ele gerou aqui esse pivô aqui de pré-rompimento, rompendo esse topo intermediário em busca de vir nesse topo principal, nesse topo referência. E eu comentei que existia a probabilidade de hoje haver esse rompimento dos R$ 5,02. Foi o que aconteceu. Houve esse rompimento aqui dos R$ 5,02. Ali a sua máxima foi em R$ 5,32 e fechou em R$ 5,24. Então eu comentei, pessoal, possivelmente pode vir a acontecer aqui ontem aconteceu um pivô de pré-rompimento, né, a gente chama de pullback pré-rompimento, e a expectativa para o pregão de amanhã, no caso hoje, era fazer o rompimento desse meu topo referência. Então foi o que aconteceu hoje. É sensacional. Aquilo que eu abordei ontem na teoria,
desenhei aqui no gráfico para vocês, para quem acompanha, viu que eu desenhei no gráfico, ali na teoria, como é que seria esse pullback pré-rompimento, e depois eu comentei, ó, possivelmente Porto Belo amanhã pode vir a acontecer. E foi o que aconteceu hoje, sensacional, espetacular. Parabéns aí para quem conseguiu, para quem está posicionado em Porto Belo, show de bola. Então esses são os destaques na ponta positiva. Eu vou até dar uma olhadinha em Viva 3 e ver o que foi que aconteceu hoje no pregão de hoje. Deixa eu dar uma olhadinha pelo gráfico de 60 minutos. Ainda tentou fazer o que? Rompeu aqui os R$ 26,25, mas aí voltou aqui para baixo. Então tem uma perna de impulsão. Esse micro pullback é uma correção. Eu prefiro uma correção mais próxima aqui dos 38% de FIBO para depois gerar um pivô de alta aqui na superação dos R$ 26,25, R$ 26,30. Vamos falar agora também do destaques de baixa, começando com Elbor, um destaque aí, uma queda de 2,51%, ainda está em um processo de tendência de baixa, no qual a gente pode ver topos e fundos descendentes. Se a gente for dar uma olhadinha em relação à questão das médias, eu tenho ambas médias, a média 20, a média 9 por cima do preço, acompanhando os preços ali, e a média 200 também por cima. Então a expectativa é próxima faixa de suporte aqui que eu enxergo em Elbor é lá nos R$ 11,35. A gente pode ver, se a gente diminuir o zoom, é uma zona no qual existe essa memória de preço, no qual em um tempo já atuou como resistência e hoje pode vir atuar como suporte aqui, os R$ 11,35. Se vier a perder os R$ 11,35, a próxima faixa de suporte que eu levo mais em consideração é essa zona aqui dos R$ 8,95. Então aí essas possibilidades em Elbor 3. Ari, o que poderia caracterizar aí uma reversão dessa tendência em Elbor 3 pelo gráfico diário? Vamos ver aqui como é que seria a teoria. Então eu tenho aqui esse movimento, eu posso considerar aqui um canal no qual esse mesmo canal ele já está começando já a largar, tendo um largamento não muito expressivo, mas um pouco já em evidência. E aí o que me chamaria a atenção na possibilidade de reversão dessa tendência de curto prazo para uma tendência de alta em Elbor seria justamente o que? Gerar um movimento aqui para cima, rompendo essa minha linha superior do meu canal de baixa, quem sabe até mesmo rompendo aqui esse meu topo referência, e aí fazer esse pullback e depois gerar um fundo maior do que este aqui, e em seguida gerando outra perna de impulsão, gerando pivô de alta. Então seria a possibilidade de reversão de tendência em Elbor. Caso isso não aconteça, ainda a expectativa é esse viés de baixa em Elbor 3. Destaque também na ponta negativa, JHSF3. Literalmente já pode enxergar aqui de fato, ele já vem uma tendência de curto prazo de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. Próximas regiões de suporte que eu considero bastante forte, eu tenho aqui essa faixa de região de suporte entre R$ 7,10 e R$ 6,63. Se acaso venha perder essa faixa de suporte, eu tenho lá por volta dos R$ 5,50 e em seguida lá por volta dos R$ 4,56. Então seria aí as próximas faixas de suporte em JHSF3. Da mesma forma que Elbor, a gente pode ver que temos a inclinação da média 9, a média 20 por baixo, por cima do preço, e aqui temos passando por baixo do preço a média 200, que ele está aqui por volta dos R$ 6,49,
que coincide justamente aqui próximo aqui dessa região de suporte nos R$ 6,63. Estão aí reforçando essa zona de suporte em JHS 3. Digamos que na teoria a gente fique na expectativa que haja uma reversão dessa tendência. Como é que seria essa reversão dessa tendência? Teoricamente, para mim seria interessante. Pernas de impulsão, pernas de correção, formando um fundo maior do que esse aqui, gerando pivô de alta, superando aqui essa faixa desse acúmulo de preços que a gente pode ver aqui, que por coincidência é uma bandeirazinha de baixa. Perna, eu tenho um macho da bandeira, tenho um descanso tenho a bandeira e o rompimento da bandeira, então seria interessante a reversão dessa tendência, fazendo esse movimento aqui para cima. Então seria, na teoria, algo que viesse reverter a tendência em JHS F3. Destaque também na ponta negativa, raio 3, rumo SA, uma queda aí de 2,12%, ainda dentro de uma região de lateralização. A gente pode ver, se a gente diminuir esse zoom, a gente consegue visualizar que aqui é uma região de acúmulo de preço, ou seja, está dentro de um range. Enquanto ele não fizer esse movimento ou de romper para baixo, gerando pivô aqui, ou se não vier fazer algo parecido para aqui para cima, nada a ser feito em raio 3. Então eu fico em monitoramento neste papel, na expectativa ou de gerar uma confirmação de um pivô de baixa e trazer uma tendência, iniciação de uma tendência de baixa, ou ali romper ali os R$ 24,50, esperar pullback e entrar na posição comprado, ou esperar aqui o rompimento aqui dos R$ 21,76, esperar um pullback e entrar na posição vendida. Fora isso, eu não vejo nada a ser feito em raio 3. Destaque também aqui na ponta negativa, SAMB3, Santander 3, ainda dentro de uma região de acúmulo de preço. A gente pode ver que aqui para mim é uma região de acúmulo de preço, no qual o preço de fato está lateralizado, mas a expectativa, o viés, é que seja um viés de baixo, tem vindo que eu tenho topos e fundos descendentes. Então a expectativa é que rompa aqui os R$ 13,40, possível pullback, e aí possibilidade de trade em Santander, SAMB3. Digamos a expectativa da reversão dessa tendência, superando aqui pivô, gerando fundo maior do que esse anterior, padrão de candle, stick ou pivô de alta. Aqui seria a possibilidade da reversão dessa tendência, tendo em vista que as próximas faixas de resistência, como o topo intermediário, eu vejo aqui nos R$ 15,28, em seguida aqui nos R$ 15,86 e depois lá em R$ 16,50, seria as faixas de resistência em SAMB3, ou seja, não está fácil de operar na ponta compradora, tendo visto que eu tenho várias faixas de resistência aqui no longo do caminho. Então ele está num cenário, em um viés de probabilidade de gerar um pivô de baixa e aí dar continuação deste movimento aqui, que a gente pode ver que é um movimento de tendência de baixa em SAMB3. E por último, Gafisa, destaque na ponta negativa, com uma queda aí de 1,62%, mas para mim ainda nada a ser feito. Só vai ser interessante se fizesse aqui um topo menor do que esse aqui, padrão de candle ou pivô de baixa aqui na superação da mínima do candle de hoje, seria algo interessante a ser feito em Gafisa. Fora isso, eu fico por fora em Gafisa 3. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agradeço para quem ficou até o final do vídeo. Espero que de alguma forma tenha agregado alguma informação, algum conhecimento para vocês, que vocês possam colocar em prática no seu operacional. Uma boa noite para você e até amanhã, se Deus quiser.